você de volta ao vivo para todo o Brasil nesta segundona. E aí, conta pra gente. Você consome muito açúcar? Conseguiu tirar o açúcar da sua vida? 19997318135, a gente quer saber. Você pode mandar também a sua foto assistindo ao nosso programa. Só não se esqueça das regrinhas, hein? O seu nome, a cidade onde você mora e a foto tem que ser com a gente de fundo, porque a gente quer aparecer também, né? Falando nisso, acho que na imagem o pessoal viu, tem uma coisa diferente no nosso cenário. Sempre, né? Sempre tem alguma coisa diferente. Que Gustavo aprontou alguma coisa. Ó, deixa eu desligar. Alguém tá ligando aqui. Não adianta ligar pra gente, só mandando pelo WhatsApp, galera. Manda o WhatsApp que a gente conversa, tá? Hoje a gente vai falar sobre o quê? Açúcar. Açúcar. Existe um doce que é puro açúcar? Só um, né? Existe só um. Que é feito só de açúcar. Só de açúcar. O que é? O que é? Algodão doce. Algodão doce. Obviamente que hoje nós trouxemos algodão doce. O que você prefere? Não. Ó, tinha que ser personalizado. O ursinho mandaram pra gente algodão doce personalizado. Tem da princesa. Ursinho. A princesa sou eu. A princesa Barbie, ó. A princesa e o urso. E obviamente que eu não tirei o açúcar da minha dieta. Você tirou? Você não pode nada, né? Quase comer nada. Eu tenho alergia de algumas coisas, mas tá fresca. De açúcar ainda não. De açúcar ainda não. Ai, como é difícil abrir isso. Nossa, vai fazer sujeira aqui, ó. Sofá. Vai vir um monte de meu formiguinhas. Deus. Como é que faz? Formiguinhas adoram açúcar. Isso. Eu nem vou tirar o meu, vou comer assim, ó. Vou te ensinar a comer algodão doce, não tira. Não é assim? Não. Como é que é? A pessoa não sabe nem comer algodão doce, gente. Ó, como assim, ó. Você abre aqui e agora você tira pra... não, tem nada a ver, Larissa. Ó. Ai, nossa, ele tá desmanchando. Isso é bom, Você não vai colocar sua máscara de princesa? Não, não uso máscara. Você não? Eu sou a própria princesa. Ó. Quer pôr? Eu acho que não vai caber, isso aqui é pra criança. Ó. Vai lá. O ursinho. É assim, né? É assim. Só que daí, o olhinho, cadê? Sim, rapaz. É feio. Não, peraí. Eu não entendi aqui, gente, ó. Enquanto ele vai se entender... Tem que abrir o olhinho. A gente vai falar agora, então, do principal ingrediente capaz de tornar a nossa vida mais já estraguei, doce. gente, esquece. Deixa quieto. Depois eu te empresto a minha de princesa, Não quero, tá? Pra obrigado. você ficar feliz. Vamos comer. Então, deixa a nossa vida mais doce, mas também mais perigosa. Estudos revelam que o açúcar tem a capacidade de viciar e pode trazer, gente, inúmeros problemas na boca. à nossa saúde. Mas a verdade é que pratos doces liberam também muitos hormônios. Muitos deles ligados à alegria e bem-estar. É por isso que ele tá todo alegre hoje, porque ele tá consumindo açúcar puro. E ó, dúvida cruel, né? A gente come ou a gente não come o açúcar? E é justamente por isso que nós vamos conhecer agora, então, os mitos e verdades sobre o quê? Sobre o açúcar. Enquanto você assiste, a gente consome. Simples assim. O açúcar e suas delícias. Eu gosto muito de açúcar. Sorvetes, bolos, sucos, refrigerantes. De doces a bebidas, o açúcar está lá. Chocolate é uma delícia, refrigerante também. Além de adoçar alimentos, o açúcar já foi utilizado como conservante, remédio e até enfeite. O açúcar nem sempre deixa a vida tão doce assim. O excesso faz mal. A Organização Mundial de Saúde recomenda, no máximo por dia, esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colheres de chá. Já é muito, hein? Mas o problema é que o brasileiro consome muito mais. O equivalente, olha só, quanto açúcar? A 20 colheres de chá de açúcar. 3 vezes mais do que o recomendado. O excesso de açúcar pode nos levar, em primeiro lugar, à obesidade. A obesidade frequentemente se associa ao desencadear de diabetes, de hipertensão arterial, da elevação de triglicérides e várias doenças cardiovasculares também podem ser ligadas ao excesso de consumo de açúcar. É difícil encontrar quem resista a um docinho. Mas a ciência revela agora que não é o sabor doce que alimenta a gula, e sim a quantidade de calorias.
É o que aponta uma pesquisa realizada pelo neurologista Ivan Araújo. O brasileiro é professor em uma das melhores universidades do mundo, Yale, nos Estados Unidos. Segundo o neurologista, o açúcar é irresistível porque é altamente calórico e não porque é gostoso. Nós podemos nos tornar dependentes do açúcar e da gordura porque os sistemas cerebrais que regulam esses comportamentos compulsivos, eles são ativados e regulados por alimentos calóricos. É que acumular calorias para o cérebro significa ter energia suficiente para coisas básicas, como fertilidade e reprodução. A história é antiga. A falta de comida acompanhou a humanidade por milhares de anos. Por isso, o corpo funciona para acumular energia dos alimentos. Hoje, nosso estilo de vida mudou, mas nosso sistema biológico não. Calma, também não precisa arriscar de vez as guloseimas do cardápio. Ainda mais quando o nosso doce predileto é feito com açúcar e com afeto. Com açúcar, com afeto. Existem vários tipos de açúcar. E atenção, o gosto é diferente. E o que ele faz para a saúde? Também. A regra é a seguinte: quanto mais escuro o açúcar, mais vitaminas e sais minerais ele tem. Primeiro vem o açúcar mascavo. Ele tem uma quantidade razoável de cálcio, né, que ajuda na absorção e na formação óssea, de ferro. Depois, anote aí, é o açúcar demerara. O açúcar demerara é um açúcar interessante porque ele é menos refinado que o açúcar branco e ele vem como uma segunda parte de refino do açúcar mascavo. O açúcar cristal. Ele não passa pelo refino para ficar mais branquinho, então ele só é cozido. Só que, infelizmente, ele também perde 90% dos nutrientes que poderia ter. Por fim, o refinado. Refinar significa tratar o açúcar com produtos químicos para melhorar o gosto, o aspecto e até mesmo o tempo de validade. O açúcar refinado é o pior para a saúde. Nutrientes importantes como potássio, como alguns sais minerais como cálcio, são perdidos nesse processo de refino. O açúcar que a gente conhece vem da cana, mas existem outros. Por exemplo, açúcar de beterraba. O açúcar de beterraba ele é mais consumido na Europa porque na Europa não se cultiva cana-de-açúcar. A diferença do açúcar de beterraba para o açúcar da cana-de-açúcar é quase inexistente, né? O açúcar de coco é difícil de encontrar, mas é uma boa pedida. O açúcar de coco ele tem nutrientes, ele tem alguma quantidade de vitamina, ele tem uma quantidade de fibras também. Você vai ter muito mais benefício em relação ao açúcar de coco do que em relação a açúcares refinados. E é claro, não podemos esquecer de um adoçante totalmente natural, o mel. Adoçar com mel é mais saudável do que com açúcar? Mito ou verdade? Verdade. O mel possui propriedades nutricionais melhores. Ele possui uma quantidade de vitamina, ele possui uma quantidade de minerais. E você pensa que acabou? Do processo de fabricação do açúcar, saem produtos como o melaço e a rapadura. Tem gente que garante, é viciado em açúcar. Pra mim, vicia muito. Mas será que doce vicia mesmo? Mito ou verdade? Verdade. Alimentos calóricos ativam os mesmos sistemas cerebrais que são ativados por substâncias como a cocaína, o álcool ou a nicotina. De acordo com o cientista, o açúcar ativa uma região do intestino delgado que envia sinais ao cérebro de que o alimento é calórico. O cérebro libera um neurotransmissor chamado dopamina, que dá a sensação de saciedade e prazer. Quanto mais comemos, menos sensível o sistema se torna e mais açúcar é necessário para liberar dopamina.
Ana Paula já foi uma viciada em açúcar. Juventude comia bem, mas também comia muita coisa trash. Há 3 anos, a alimentação mudou. Ana Paula cortou o açúcar e passou a criar receitas alternativas, que não devem em nada no quesito sabor. Quando você dá um tempo do açúcar e faz uma limpeza, você vai consumindo menos açúcar. Então, você vai sentindo o sabor melhor de todos os alimentos. Dá para ser feliz sem açúcar? Muito. Aqui é o laboratório da Ana, onde ela inventa as fórmulas da saúde e da magreza. Gente, olha aqui, essa mulher tem 50 anos, olha o corpício dela. E saudável. Saudável, né? É mais academia ou mais alimentação? 70% alimentação. Uma das receitas de felicidade é um bolo bem simples. Ovos, iogurte natural, óleo de girassol e canela em pó. Tudo no liquidificador. Depois é só misturar com farinha de coco, quinoa, uvas passas e nozes. E agora a gente acrescenta 1 colher de sopa de fermento em pó. Do forno para mesa é rapidinho. E aí, com gostinho caseiro e bem saudável, dá para entender essa alegria sem o açúcar. Gente, ó, é uma história de final feliz mesmo. Açúcar é bom demais, né? Mas, ó, o que ela falou ali na reportagem... É lógico, né? A gente tá consumindo puro açúcar e continua. Mas tá bem, né? Só hoje pode. Mas o que a entrevistada falou... tentando me pegar, gente. Mas, ó, não. Tenho certeza que você em casa, vamos lá. Quem não faz essa experiência? Você tá sentindo aí na sua casa isso aqui derretendo na boca? É muito gostoso. Ai, gente, isso é muito chato, né? Fazer isso com as pessoas. Imagina só que depois, todo mundo correr atrás. A vontade de enfiar a boca embaixo de uma torneira, né? Porque, tipo, fica muito... Dá muita sede, né? Mas tá certo, ó. Mas eu tava prestando atenção ali na reportagem e a entrevistada falou dessa coisa de você ficar sem consumir o açúcar durante um tempo, né? Chegou a passar mal. Por conta... E por conta da minha alergia ao leite... Essa semana eu fiquei sem consumir nada, zerei mesmo, tenho que zerar. Antes eu ainda consumia algumas coisas, mas como estava prejudicando a minha saúde, tive que zerar o leite. E muita coisa tem leite, principalmente coisa doce. Sim. É difícil você encontrar um doce sem o leite. E eu já percebi que eu não tenho mais tanta necessidade. Agora, eu tô comendo, enfim... Aqui, mas se eu ficar sem, tá ótimo. E antes não, antes eu era viciada, gente, em doce. Eu acabava de comer o salgado, eu tinha que ir lá comer um pedacinho de doce, um chocolate. Eu sentia necessidade, eu sentia falta. Já acordei meu marido na madrugada, olha isso. Na madrugada, porque eu queria comer doce. A gente teve que sair, não tinha em casa, a gente teve que sair e comprar doce pra eu comer. Viciada. Viciada. Mas quando a gente fica um tempo sem o açúcar, o nosso organismo também acostuma de um jeito bom. E é bom desintoxicar às vezes, viu, gente? Se você tá consumindo muito açúcar,